Olá, esta é a aula 21 do curso de Física Geral 3. A aula de hoje é sobre materiais magnéticos. Então, uma pequena introdução. Nós vimos que o campo elétrico dentro de um dielétrico é diferente do campo no vácuo. Se nós temos um conjunto de cargas no vácuo produzindo um campo elétrico, a gente calcula um campo elétrico em uma certa região do espaço e ele tem um certo valor. Se eu tenho o mesmo conjunto de cargas ali produzindo um campo elétrico, mas especialmente dentro de um dielétrico, né, se existe um dielétrico ali próximo, o campo elétrico dentro desse dielétrico ele vai ser diferente do campo que existia sem a presença do dielétrico. E o mesmo ocorre para o campo magnético. Tá? Se nós temos o campo magnético no vácuo, ele tem um valor, e se tem um material ali perto, o valor ele pode ser diferente. Então, a categoria na qual os materiais são classificados depende da resposta do material a um campo magnético externo. As categorias são o paramagnetismo, o diamagnetismo e o ferromagnetismo. Tá? Então, dependendo de como o material responde a um campo magnético externo, ele vai ser classificado em uma dessas três categorias aqui. Tá? Os ímãs permanentes, as fitas de gravação magnética, os discos rígidos dos computadores dependem das propriedades magnéticas dos materiais. E materiais magnéticos também são usados para intensificar algum campo já existente. Tá? Por exemplo, em eletroímãs, você tem o campo magnético produzido por correntes, por bobinas, e você coloca um material lá no meio e isso aumenta o campo magnético resultante. Vamos ver a razão giromagnética antes de falar um pouco mais sobre os materiais. Tá? E a razão giromagnética que eu vou mencionar porque ela dá uma ideia clássica do porquê existe uma resposta dos materiais em relação a um campo magnético externo. Tá? Então, numa interpretação clássica, os elétrons eles estão girando em torno dos núcleos dos átomos ou moléculas que constituem o material. E nós podemos pensar que eles constituem pequenas espiras que geram campo magnético. Tá? Nós calculamos o campo magnético gerado por espiras e tal. E nesse caso, existe um momento de dipolo magnético. Certo? Então, essas pequenas espiras, os elétrons girando seriam como pequenas espiras de corrente ali e, portanto, nós temos pequenos momentos de dipolo magnético. Tá? Então, existem materiais em que o momento de dipolo dos átomos ou moléculas é diferente de zero, mas devido à agitação térmica, a orientação dessas espiras é aleatória e a soma dos momentos de dipolos normalmente é nula. Certo? Devido à agitação térmica, os elétrons, os átomos estão se movendo aleatoriamente em várias direções. E quando você faz a soma sobre todos os momentos de dipolo, né, você soma todos os momentos, ele dá zero, certo? Numa média. Ok? Mas quando tem um campo magnético externo, B0, os momentos de dipolo, que aqui eu estou chamando de M, eles sofrem torque e tendem a se aliar a um campo B0. Tá, isso daí nós já vimos, o campo magnético gera um torque sobre um momento de dipolo, sobre uma espira. Tá? E quando os campos magnéticos dos átomos ou das moléculas estão alinhados, a soma deles agora vai ser diferente de zero porque existe uma direção preferencial. Certo? Embora exista ainda a agitação térmica, a agitação térmica normalmente seja maior, a energia da agitação térmica seja maior do que a energia de interação ali dos momentos de dipolo com o campo magnético, ainda assim vai existir uma contribuição diferente de zero na direção do campo magnético ali, tá? Na direção preferencial. Okay. Então, isso gera uma contribuição coletiva diferente de zero e volta a zero quando o campo magnético externo é retirado devido à agitação térmica. Okay? E este é o caso dos materiais paramagnéticos.
Mas, no entanto, existem materiais que contêm uma magnetização permanente, que é o caso dos ferros magnéticos. Nós sabemos da existência de ímãs permanentes também. E eu vou falar um pouco mais para frente sobre eles. E existem também os materiais diamagnéticos, em que os momentos de dipolo são induzidos pelo campo externo, ou seja, os átomos eles não possuem um momento de dipolo naturalmente, mas quando um campo magnético atua sobre os átomos, sobre o material, momentos de dipolo são induzidos por esse campo. Tá? Mais para frente vou falar mais também. Então aqui da razão giromagnética, até teve um exercício, acho que foi o 8.1, se eu não me engano, que lá, acho que eu fiz em sala, eu calculei o magneton de Bohr, e aqui vai ser quase a mesma coisa, tá? Praticamente a mesma coisa. Então aqui vamos calcular qual é o momento de dipolo de um elétron girando em torno de um átomo, certo? Ou em torno de um núcleo. Então nós temos uma partícula com uma carga Q e uma massa mp numa órbita circular, girando com raio R em torno de um núcleo. Seja uma visão clássica aqui, certo? Não estou envolvendo a mecânica quântica. Certo? Em função disso, nós temos uma corrente I igual a Q sobre T. A corrente é definida com uma carga por unidade de tempo. E quando a carga ela dá uma volta completa em torno do núcleo, nós podemos definir uma corrente média ali dada por Q sobre T, onde T é o período de uma volta. Certo? Então, a cada período T, passa uma quantidade de carga Q por um certo ponto da órbita. Okay? Então, definimos a corrente dessa maneira. E o período depende do quê? Do raio da órbita R e da velocidade V da partícula. Certo? E o momento de dipolo, ele é calculado como M, aqui estou calculando o vetor, como a corrente, vezes a área S da espira. Certo? E vezes o versor normal, a área S aqui. Isso para dar a orientação do momento de dipolo. Certo? Então a corrente aqui é Q sobre T. Bom, aqui estou deixando I. E qual é a área dessa espira? A área da espira vai ser a área circular, a área do movimento circular ali, que é πr ao quadrado. Certo? Então a corrente é Q sobre T, vezes a área, πr ao quadrado, o versor normal N aqui da direção da área. Substituímos ali o período por 2πr sobre V, mas está aqui embaixo, então fica V aqui em cima e 2πr aqui embaixo. Aqui o π vai cancelar, um R vai cancelar com o R de baixo, sobra aqui VR sobre 2, versor normal à área da espira ali. O versor normal ao movimento, tá? da partícula. E nós podemos usar a definição do momento angular da partícula, que é dada pela massa dela, vezes o produto vetorial de R, produto vetorial com V. O momento aqui calculado em relação ao centro do movimento circular da partícula. E para uma órbita circular, o produto aqui de R, o produto vetorial de R com V, ele vai dar simplesmente módulo de R módulo de V, porque eles formam um ângulo de 90 graus aqui, né? A velocidade é sempre tangente ao movimento circular, então é sempre perpendicular ao versor R. E o versor, isso vai estar na orientação do versor normal, tá? Esse produto vetorial e a direção dele, né? Isso a gente pode ver pela regra da mão direita. Então, assim, usando essa definição aqui para o momento angular, nós podemos escrever que o momento de dipolo é a carga, aqui eu troco VR por L sobre MP, certo? E o N aqui eu englobo também no momento angular, então fica aqui L sobre 2MP, que eu escrevo como gama vezes o vetor momento angular, L, né, gama igual a Q sobre 2MP, e este gama, portanto, é a razão giromagnética clássica. E esse mesmo valor aqui para gama, para a razão giromagnética, ele é obtido pela mecânica quântica.
Tá? Então a aproximação clássica aqui não é tão ruim, digamos assim. E para o elétron, que possui uma carga -e e uma massa me, nós temos a razão giromagnética do elétron aqui, que seria um elétron girando em torno de um núcleo. Para um elétron de um átomo de hidrogênio no estado fundamental, o momento angular é dado por L igual a H sobre 2π, ou H cortado aqui, né? Na qual H igual a 6,626 vezes 10 na menos 34 Joule vezes segundo é a constante de Planck. Isso daqui a gente vem também do modelo de Bohr, e vem da equação de Schrödinger e tal, que nós temos esse resultado aqui para um momento angular de um elétron, né, girando em torno de um núcleo de um átomo de hidrogênio, que é simplesmente um próton. E a quantidade μb, escrita como E sobre 2me, vezes H sobre 2π, ou seja, gama vezes L, que seria um momento magnético aqui de um elétron girando em torno de um próton. Ele é conhecido como magnetão de Bohr. Acho que isso também eu mencionei lá quando eu resolvi o problema 8.1. Tá? E ele possui esse valor aqui, 9,274 vezes 10 na menos 24 ampere vezes metro ao quadrado. E ampere vezes metro ao quadrado é equivalente a joule dividido por Tesla. Tá? São as mesmas unidades aqui. As unidades aqui são equivalentes. Okay? E, bom, eu já falei, mas aqui está escrito, né? É o momento de dipolo magnético do elétron no estado fundamental devido ao seu movimento orbital em torno de um núcleo de hidrogênio ou um próton. E como L e M são aditivos, ou seja, são vetores, nós podemos somar esses vetores, nós temos que o momento magnético total, MA, do átomo, é dado pela seguinte expressão aqui. O momento do átomo total, então, é a somatória de J dos momentos individuais de cada elétron num átomo. Tá? Notem que para cada elétron girando, o momento magnético vai ser γe vezes o momento angular do elétron, certo? Porque na dedução aqui da expressão para o gama, ele foi independente aqui do momento angular, certo? É gama vezes o momento angular. Então, nós temos esse resultado aqui para cada elétron do átomo. Pode ter elétrons ali em várias camadas e tal, diferentes orbitais. Mas nós podemos escrever aqui dessa maneira, como γe vezes o momento angular do elétron. E o γe aqui ele é o mesmo, constante, é simplesmente menos E sobre 2m. E nós podemos tirar do somatório aqui e fica com a somatória de LJ, que é o momento angular total dos elétrons do átomo. Certo? E Einstein e de Haas, em 1915, eles fizeram experimentos com ferro para tentar calcular o gama, a razão giromagnética do ferro, e eles encontraram que gama é aproximadamente γe. Só que a experiência ela não foi muito cuidadosa. Tá? E usando experimentos mais precisos, usando métodos mais precisos, outras experiências, eles encontraram com muita boa aproximação que para materiais ferromagnéticos, o gama é igual a 2 vezes a razão giromagnética do elétron. E, enquanto que o esperado seria que fosse gama igual a uma vez, né? Gama igual a γe, certo? E a explicação para essa diferença do esperado ela se deve ao spin do elétron. Devido ao spin, há também um momento de dipolo magnético, certo? E a razão giromagnética do spin é γs igual a 2 vezes a razão giromagnética do elétron orbital. Tá? E a magnetização dos materiais ferromagnéticos, portanto, se deve quase que exclusivamente ao spin dos elétrons e não ao movimento orbital. Então, não conseguimos explicar os materiais ferromagnéticos
em função do movimento orbital dos elétrons dos átomos. E se J é um momento angular total, orbital mais spin, porque o spin ele se comporta como um momento angular, nós podemos somar ele com um momento orbital. Então, se J é um momento angular total dos elétrons de um átomo, nós temos que o momento de dipolo magnético do átomo, MA aqui, é igual a G vezes gama E vezes J. E o gama E então é menos E sobre 2ME. E esse G aqui, ele é positivo, ele é da ordem da unidade, certo? Ou seja, está ali entre 1 e 10, mais ou menos assim, ou entre 0 e 10. E ele é conhecido como fator de Landé, certo? E esse valor ele é calculado, mas ele pode ser determinado experimentalmente também. Tá? E até recentemente, eu acho que 1 ou 2 anos atrás, saíram novos resultados sobre o experimento sobre um experimento para a medida desse G aqui, que eu acho que foi para muons, se eu não me engano, que é um tipo de partícula fundamental também, similar ao elétron. Tá? Mas então teve experimentos recentes para medir esse G aqui, para ver contribuições quânticas para a medida desse G aqui. E, portanto, os átomos de materiais diamagnéticos existem J igual a zero, porque eu falei lá que os materiais diamagnéticos antes, os átomos deles eles não possuem um momento de dipolo intrínseco, digamos assim. E enquanto que em materiais paramagnéticos o J ele é diferente de zero. Tá? Então, paramagnetismo. Nos materiais em que J é diferente de zero, um campo magnético externo B0 produz um toque tal, igual ao momento de dipolo magnético do átomo, produto vetorial com o campo externo B0, sobre os momentos de dipolo MA. Certo? Esses toques eles tendem a alinhar os momentos de dipolo dos diferentes átomos com o campo B0. Isso eu já falei antes, então com os diferentes MAs alinhados, ou ao menos parcialmente alinhados, a sua soma é diferente de zero. Em um volume total V do material, a soma dos MA contidos nesse volume fornece um momento total MV, e a magnetização M do material é definida como MV sobre V. Tá? Aqui são definições, portanto. E verifica-se que o campo produzido pelos átomos é μ0 vezes m. μ0 aqui é a permeabilidade magnética do vácuo, que aparece lá na lei de Biot-Savart e tal, na lei de Faraday também. E o campo total é B igual a B0 mais μ0m. E o campo magnético aumenta por um fator Km, chamado de permeabilidade relativa do material, B igual a Km/B0. E esse resultado aqui ele é válido tanto para materiais paramagnéticos e materiais diamagnéticos. Ok? Então nós temos uma relação linear aqui entre o campo magnético final e o campo magnético inicial, né? o campo magnético externo. E também a gente pode definir uma permeabilidade magnética do material, que é dada por Km vezes a permeabilidade magnética do vácuo. E temos também aqui, também é definido a susceptibilidade magnética do material, como Km menos 1. E mais para frente eu vou apresentar uma tabela para valores aqui com valores de Km aqui para diferentes materiais. O nome dessa letra aqui é uma letra grega, parecida com, não é a X aqui, é a letra grega aqui. E a magnetização ela varia com a temperatura de acordo com a lei de Curie. M, a magnetização é igual a uma constante aqui que depende do material, o campo magnético, dividido pela temperatura. Então, depende da temperatura, mas eu não vou apresentar coisas aqui sobre a dependência da temperatura dos materiais. E antes de apresentar a tabela ali com valores das susceptibilidades,
Eu vou falar mais um pouquinho de novo aqui sobre os materiais diamagnéticos. Então, nos materiais em que Ma igual a zero, o campo magnético externo altera o movimento dos elétrons, tá? Gerando correntes que causam momentos de dipolo. Isso também ocorre nos materiais magnéticos, mas essas correntes induzidas, normalmente elas são menores do que... Os dipolos causados por essas correntes induzidas normalmente são menores do que os momentos de dipolo dos elétrons antes de um campo externo agir sobre eles. Tá? Mas também tem a sua contribuição ali. E, no entanto, pela lei de Lenz, os momentos de dipolo produzem um campo magnético contrário ao externo. Tá? Porque agora aqui, como as correntes, né, o movimento do elétron é alterado, ou seja, gera correntes ali, nós sabemos que as correntes induzidas elas vão contra o campo magnético, né, ou vão contra a variação do campo magnético externo, que está atuando ali sobre o movimento que está passando sobre uma certa área. Tá? Então, em materiais diamagnéticos, o campo magnético induzido ele tem um sentido contrário ao campo magnético externo. Tá? E nesses materiais a susceptibilidade é negativa, tá? E praticamente não depende da temperatura. E normalmente para a maioria dos líquidos e sólidos a susceptibilidade ela acho que é próximo de 1, se eu não me engano. Tá, mas eu vou botar aqui na tabela um pouquinho, ver se tem alguns valores ali de materiais líquidos e sólidos. Tá? Então, na tabela a seguir, retirada aqui do livro do Sears e Zemansky, da 12ª edição, nós temos alguns valores da susceptibilidade magnética. Tá? E esses valores aqui são para uma temperatura de 20 graus Celsius, uma temperatura ambiente, hein? Então nós temos aqui Km, Km-1, e aqui, notem que a unidade aqui está vezes 10 na menos 5. Tá? Então são valores bem pequenos aqui de Km e tal. Ou seja, o campo magnético produzido pelos materiais, eles são pequenos, tá? Em comparação com o campo magnético externo. Tá? Então aqui nós temos... alúmen de ferro e amônio com 66 e tal, urânio 40, platina, alumínio, sódio, gás, oxigênio. Então aqui é para gás e sódio, tipo, gás aqui ele é pequeno, tá? O valor de Km ele é menor ainda do que para os outros materiais. E aqui tem de materiais diamagnéticos, em que o Ki é negativo, sabe? A susceptibilidade é negativa. Mercúrio, prata, carbono e tal, são todos valores pequenos e tal. Mas são esses valores que temos aqui. Okay? Então, os materiais paramagnéticos e diamagnéticos produzem um campo pequeno, e nós temos os materiais ferromagnéticos que produzem um campo grande, certo? Então, o ferromagnetismo. Em materiais ferromagnéticos, a relação entre o campo externo e o campo induzido não é linear. Acima de uma certa temperatura, de 1043 K para o ferro, 1388 K para o cobalto e 627 K para o níquel, os materiais eles passam a ser paramagnéticos, ou seja, eles vão ter uma susceptibilidade dessa ordem aqui, certo? E eles vão ter, acima daquelas temperaturas ali, relações desse tipo entre o campo final, B, e o campo externo B0, certo? Mas abaixo daquelas temperaturas, os materiais magnéticos eles não obedecem uma relação dessa daqui. Ou seja, se eu aumentar o B0 aqui, ela não vai aumentar o B total aqui de acordo com essa relação aqui, certo? Então não obedecem essa relação, então não obedece uma relação linear. Certo? E o fato do ferro não ser normalmente magnetizado é explicado através dos domínios de Weiss, onde o material é dividido em regiões pequenas magnetizadas, mas no todo a soma dos momentos é zero. Ou seja, eu tenho várias partes dentro do material pequenas, que contêm ainda assim um número enorme de átomos, e essas partes elas estão magnetizadas numa certa direção, ou seja, os átomos, né, os momentos de dipolos, eles estão alinhados numa certa direção,
a contribuição deles não é zero, mas ainda assim essa região ela é pequena em termos macroscópicos e a soma das diferentes regiões pequenas ali causa um campo, uma soma nula. Tá? E quando um campo externo é aplicado, esses domínios eles são alinhados e isso produz um campo magnético forte. Certo? A magnetização do material em função do campo externo aplicado ele pode ser visto na curva de esterese a seguir. Então vamos tentar entender o que é uma curva de esterese vendo essa figura aqui. Então, aqui no instante inicial, nós podemos, aqui considerando o material que se encontra aqui no ponto O desse gráfico, nós temos um material que não está magnetizado e ele não está na presença de um campo magnético. Certo? Aqui H ele representa, não é bem o campo magnético, ele tem uma unidade um pouco diferente, mas ele representa como o campo magnético externo aplicado. Tá? E aqui no eixo vertical é a magnetização M. Tá? Então nós temos aqui um material que não tem magnetização, a magnetização dele é zero, e o campo externo é zero. A partir do momento que a gente começa a aplicar um campo magnético, os domínios começam a se orientar e surge uma magnetização então nesse material e ela vai crescendo de acordo com o crescimento aqui do campo magnético externo aplicado. E essa magnetização aqui, ela cresce aqui até um certo limite, que é quando todos os átomos estão alinhados, certo? Depois eu não tenho mais como alinhar esses átomos. E aqui os momentos magnéticos de spin, como nós vimos lá que para os ferros magnéticos são alinhados, se deve quase exclusivamente aos momentos magnéticos de spin. E então, quando todos estão alinhados, não tem mais como a magnetização aumentar e atinge um limite aqui em cima. Tá? Só que como agora os domínios ali, os diferentes domínios de Weiss, eles estão alinhados, já existe um campo magnético forte, uma interação forte entre os diferentes domínios e então tende a manter essa orientação, certo? Então agora, se eu começar a diminuir de novo aqui o campo externo, o campo H aqui, é equivalente ao B0 lá, o campo magnético ele não volta a zero, a magnetização do material ele não volta a zero quando o campo externo chega a zero, porque existe a interação ali entre os diferentes domínios e como essa interação agora, como os domínios estão todos na mesma direção, essa interação ela é forte, sabe? Então ela se mantém. E para fazer a magnetização então chegar a zero do material, aqui eu preciso aplicar um campo externo no sentido contrário para diminuir a zero magnetização. Daí eu posso percorrer de novo aqui, indo de C para D, para cá, e chegar na mesma situação aqui com a magnetização para o sentido contrário. Certo? Então uma curva desse tipo aqui é chamada de curva de esterese, ou um ciclo de esterese. Tá? E existe esse comportamento aqui. Tá? Ok? Bom, e para encerrar essa aula aqui, mais curta, né? Então nós vimos aqui que os materiais paramagnéticos, eles produzem um campo na direção do campo externo aplicado, certo? O QM aqui ele é positivo. Então o campo magnético do material e o campo magnético externo, eles estão tipo o polo sul de um vai estar perto do polo norte do outro, digamos assim. Então eles são atraídos, certo? Então o material paramagnético ele é atraído por um ímã, por exemplo. Certo? Só que essa atração ela é pequena, então por isso que nós não conseguimos levantar um pedaço de alumínio quando nós temos um ímã, tá? Usando um ímã. E os materiais magnéticos, os materiais diamagnéticos, eles produzem um campo externo, uma magnetização no sentido contrário ao do campo externo aplicado. Então nós vamos ter ali um polo sul com polo sul, ou polo norte com polo norte. E então os materiais diamagnéticos eles são repelidos, fracamente também, mas eles são repelidos por um ímã. E os materiais ferromagnéticos eles têm uma magnetização forte na direção do campo externo aplicado,
os materiais ferromagnéticos, então por isso que a gente consegue suspender pedaços de ferro pequeno usando ímãs, tá? Porque a interação daí vai ser forte. Okay? E com isso eu encerro esta aula aqui.